Se você está em dúvida ou quer aprender como escolher, saber qual é a sua posição dentro de campo, aonde você deve jogar, nesse vídeo aqui eu quero te trazer algumas dicas para ajudar você a escolher seu posicionamento dentro de campo. A gente também vai falar o que é melhor, você se tornar um especialista, jogar apenas em uma única posição em campo, ou você se tornar um generalista, fazer mais de uma função dentro de campo. O que é melhor? A primeira dica que eu quero passar aqui para vocês é para você levar em consideração aquilo que você gosta de fazer, ou caso você seja pai de algum atleta, o que o seu filho gosta de fazer dentro de campo. Esse é um ponto muito importante que às vezes a gente esquece de levar em consideração. Só que antes de falar mais sobre esse ponto, eu quero te dizer qual é a melhor posição dentro de campo. Sabe qual é a melhor posição que existe para você jogar? A de inscrito desse canal. Não sei se isso é uma posição dentro de campo, mas enfim, o que eu queria falar para você é que se você ainda não se inscreveu nesse canal, considere se inscrever para não perder vídeo como esse e melhorar a forma como você joga futebol. Agora, voltando para o vídeo. É muito importante você levar em consideração aquilo que o seu filho gosta de fazer ou aquilo que você gosta de fazer dentro de campo. Ou até mesmo de quem você gosta. Às vezes você se inspira no jogador, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, e você quer jogar como esse jogador. E isso é importante. O futebol é para você se divertir, é para você ser alegre. E se você se inspira em alguém ou se você gosta de fazer uma coisa específica dentro de campo, você tem que ir em busca de fazer aquilo melhor e de fazer aquilo dentro de campo. De nada adianta, se você gosta de fazer gols, por exemplo, você se tornar um zagueiro. Então esse é o primeiro ponto e é muito importante a gente começar por ele, porque ele deve ser levado em consideração e muitas vezes a gente acaba esquecendo. Se é muito importante o atleta levar em consideração aquilo que ele gosta de fazer e o pai de atleta também, no caso, levar em consideração aquilo que o filho dele gosta de fazer, tem outro ponto que é tão importante quanto igual. Os dois devem ser levados junto em consideração, que é o que esse atleta faz bem feito. E aqui eu vou dar um exemplo meu. Quando eu cheguei na escolinha, eu queria ser atacante, mas aí o meu treinador, ele viu que eu tinha capacidade para fazer outras posições, porque mesmo sendo um bom finalizador, eu era um jogador que se movimentava muito dentro de campo, então ele me trouxe para jogar no meio de campo. E esse é um ponto muito importante. Eu tenho a honra de ter alguns bons amigos que são formadores de atletas, que já trabalharam nas categorias de base, então eu levo muito em consideração aquilo que eles falam para trazer isso para vocês aqui no vídeo. E você deveria fazer o mesmo. É muito importante você trabalhar com bons profissionais, bons formadores de atletas, porque eles entendem, eles são capacitados para isso. E quando um treinador fala para você, talvez a sua posição não deve ser essa daqui, talvez você não jogue tão bem de atacante, leva isso em consideração. Se você falar, não, cara, eu gosto de ser atacante, é a posição que eu me sinto bem, tudo bem, é a sua opinião, é você que entra dentro de campo, você tem que fazer aquilo que te faça feliz. Porém, quando você ouve de um treinador, ouve do seu pai é uma coisa muito complicada, porque às vezes o pai pode atrapalhar se ele não souber o que ele está fazendo. Se você é pai de atleta, sempre busque conhecimento para instruir o seu filho da forma correta. Se você é atleta também, busque conhecimento para se instruir, mas sempre também busque ouvir o treinador, as pessoas que sabem mais que você sobre futebol. Se ele fala que você é atacante, mas você vai se dar melhor de lateral, não custa nada você tentar se adaptar nessa função. E às vezes é muito importante, a gente vai conversar mais disso mais pra frente, sobre o que é mais importante, você ser um especialista, você é um atacante que só joga como centroavante, ou você ser um generalista, você é um atacante, mas também sabe jogar como ponta, também sabe jogar como meia. O que é mais importante no futebol atual? A gente vai conversar disso mais pra frente. Só que o que eu quero reforçar aqui é a importância de você entender o que você quer versus o que você faz bem. Poxa, eu quero ser atacante, mas o que eu faço bem é marcar. Então, um é totalmente o oposto do outro. Talvez você vá se dar melhor sendo um volante, sendo um lateral, ou até mesmo sendo um zagueiro. Então, esse ponto ele é muito importante na hora de você escolher a sua posição. O que você faz bem? Agora eu quero que você responda uma pergunta para mim. O que é mais importante, o que é mais valorizado no futebol atual hoje? Você ser um especialista, ser o melhor da sua posição, ou você ser um generalista, um jogador que joga em mais de uma posição? Eu quero saber a sua opinião, então deixa aqui nos comentários o que você pensa que é mais importante, especialista ou generalista. Essa é uma conversa que eu já tive com alguns amigos meus que são treinadores, que são especificamente formadores de atletas, que trabalham nas categorias de base, e eu ainda não consegui chegar numa conclusão específica. Cada uma das opções tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Sendo que a maioria dos treinadores com quem eu pude conversar sempre valoriza um pouquinho mais o jogador
jogador que é generalista. Só que esse termo generalista, às vezes ele é pejorativo, né? A gente entende como generalista aquele que faz tudo, mas não faz bem feito. E o especialista é aquele que faz apenas uma coisa, mas faz ela muito bem feita. Só que a gente tem que unir um pouco desses dois, porque o jogador, qual o problema do jogador que é o especialista? O jogador que joga apenas uma posição. É que esse jogador, às vezes, ele não encaixa no estilo, na forma de jogar do treinador. Ou, às vezes, ele vai disputar a posição. Imagina você é um atleta de 20 anos que acabou de subir profissional e você é o único centroavante do time. Só que no seu time joga um centroavante consagrado em final de carreira. Um jogador no qual a torcida tem muito carinho e apelo. Por mais que ele esteja numa má fase, você não vai conseguir tirar a posição desse jogador. Então esse é o maior problema do jogador que joga apenas uma única posição. Só que o generalista, você não pode entender como generalista você jogar em muitas posições, mas você jogar mais ou menos. O termo correto seria ser especialista em mais de uma posição. Aí sim, aí eu acredito que tá ok. Se você é um atacante, você também jogar de ponta, ou às vezes você jogar como um meia mais ofensivo, mais recuado, você fazer também mais de uma função como atacante, né? A gente tem o centroavante, tem o falso 9, tem o jogador que joga mais aberto, tem o ponta. Você aprender a jogar em mais de uma posição, qual é a maior vantagem sobre isso? Você se tornar um jogador mais valorizado para o treinador, que consegue se encaixar dentro do esquema tático em mais de uma função. Às vezes, na posição específica que você gosta de jogar, você não vai conseguir jogar, porque tem um jogador lá que é muito consagrado. Então você joga em uma outra posição. Essa é a vantagem de você jogar em mais de uma posição. Pô, sou lateral, também aprende a jogar ali como volante. São posições que, embora a movimentação tática seja diferente, quando você aprende a jogar em mais de uma posição, você se torna um jogador mais valorizado. Esse é um ponto muito importante que a gente vê também acontecendo no mercado do futebol atual. Jogadores que jogam em apenas uma posição, às vezes encontram dificuldades durante a carreira para jogar, fica muito tempo no banco, e jogadores que jogam em mais uma posição às vezes conseguem ali se adaptar. Então essa parte é muito importante, se adaptar. Por mais que você goste de jogar de uma certa maneira, sempre busque se adaptar àquilo que o treinador está te pedindo. Se for algo totalmente diferente daquilo que você faz, cara, você pode chegar no treinador e conversar com ele, falar, treinador, não me sinto à vontade em jogar dessa forma. Mas o que você prefere? Você prefere estar dentro de um time campeão, sair lá na foto de campeão, mesmo não estando jogando na sua posição favorita, ou ser o jogador que ficou no banco desse time? Então esse é um ponto muito importante que você deve levar em consideração. E essa capacidade de se adaptar a diversas formas diferentes de jogar é muito importante. Durante o processo de aprendizagem, de formação esportiva, que é o termo que a gente mais usa no futebol, é muito importante que o jogador de futebol ele experimente outras posições. Se você está acostumado a jogar como ponta, você pode também jogar como lateral ou como meia. Se arrisque em outras posições, o contrário também é válido. Se você é lateral, jogar como ponta, porque aí você vai estar aprendendo muito mais, exercendo uma função muito mais ofensiva, né? No caso lateral, que vai jogar como ponta, e desenvolvendo esse lado ofensivo. Para o ponta também é importante para ele desenvolver esse seu lado defensivo. Então não tenha essa mentalidade fechada, tipo, eu sou ponta, então só jogo na ponta, eu só preciso aprender a marcar. Eu até me confundi, né? Só aprender a driblar, a ser ofensivo. Também é importante que você aprenda a exercer outras funções dentro de campo. Por mais que você vá se tornar um jogador especialista que joga apenas em uma única posição, quando você passa a jogar durante seu processo de formação esportiva, os treinadores a qual eu converso, eles sempre falam isso, cara, a gente roda o jogador, por mais que ele seja um atacante, às vezes a gente coloca ele até na zaga para ele aprender a jogar de outras formas, mesmo que ele não vá se tornar um zagueiro. No processo de aprendizagem, essas ações são importantes e ajuda o atleta a desenvolver ainda mais o potencial que ele tem no futebol. A gente fala disso, sobre como escolher posição e de muitas outras coisas relacionadas a essa parte de formação esportiva, de como essa carreira, essa parte tão importante do jogador de futebol, que é a aprendizagem, né, que é a sua formação quando ele sai ali novinho até ele chegar no profissional. Quais são as etapas que ele tem que percorrer? Em um dos nossos cursos chamado Brazilian Método, a gente fala exatamente sobre quais são essas etapas e o que ele deve fazer. Por isso, se você é pai de atleta, se você é um atleta e quer aprender
como aprender o futebol da maneira correta e entender de uma vez por todas que futebol não é uma questão de dom e que sim existe uma formação esportiva que o atleta deve percorrer ao longo de alguns anos, eu estou deixando aqui na descrição o link do nosso programa de treinamento. Tanto esse chamado Brazilian Método quanto o Método Drible são dois programas de treinamento que vão ajudar você a desenvolver a forma como você joga futebol. Eu também quero te convidar a deixar a sua opinião aqui. Eu quero saber qual posição você joga ou qual posição você gostaria de jogar. E é isso aí, esse era o vídeo que eu tinha a trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero no próximo vídeo. Valeu!